Agente da passiva é um termo que faz parte dos termos integrantes da oração. Temos que pensar que toda oração possui uma estrutura. Sempre a análise é assim: achou o verbo, do verbo você acha o sujeito, e a partir do verbo você vai construir as outras análises. Então temos o seguinte: eu vou primeiro fazer aqui uma síntese dos nossos termos integrantes, para que você realmente então entenda como eles se organizam. Termos integrantes, tá? Olha só, os termos integrantes, eles estão organizados da seguinte forma. São termos que dependem de algo para existir. Então, eles dependem de algo para existir. Eles não podem aparecer do nada, não surgem do nada, não aparecem do além. Sempre são termos que dependem de algo para existir. E por serem integrantes, o que nós temos que cuidar? Nós temos três termos aqui, tá? Vamos marcar aqui os três. Temos aqui, ó, o complemento nominal. Então, vamos marcar aqui, ó, complemento nominal aqui. Temos o complemento verbal. E temos aqui o agente da passiva. O agente da passiva, ele faz parte aqui, ó, dessa construção dos termos integrantes. Então, veja, termos integrantes dependem de algo para existir. Complemento nominal, que dele depende do quê? Ele depende de um substantivo e tem que ser um substantivo abstrato, tá? Então, não é qualquer substantivo aqui. Depende de um adjetivo e depende de um advérbio. Então, ele depende desses três elementos para que ele exista. O complemento verbal, ele depende de um verbo transitivo para que ele exista, tá? E o agente da passiva, olha só, agente da passiva, ele depende da voz passiva. Ah, então eu tenho que dominar um pouquinho a noção de emprego de verbos e voz passiva para que eu saiba quando eu tenho agente da passiva. Perfeito. E o nome dele é assim, ó. Por que o nome é agente da passiva? Agente é quem faz alguma coisa, né? Agente é quem faz algo, quem exerce uma ação, por isso que é agente. E passiva é porque nós temos a voz passiva, é quem faz a ação do verbo que está na voz passiva. Então, praticamente, o nome do agente da passiva é porque tem um agente, quem faz algo, e faz a ação do verbo que está na voz passiva. Essa é a ideia. Por isso que não dá para eu estudar agente da passiva sem eu ter uma noção básica do que é voz passiva. Não tem como, porque o agente da passiva ele vai estar presente quando eu tenho voz passiva. Então, aqui nós temos uma síntese dos termos integrantes. Então, veja que eles não aparecem do nada, eles não são elementos que vão surgir de qualquer jeito, eles aparecem sempre que eu tenho algo que permite que isso aconteça. Então, para que haja os três aqui, existe sempre algo que permite que eles apareçam. Então, não surgem do nada, não aparecem do nada aqui. Vamos lá para a tela então, veja só. Olha esse exemplo aqui, ó. João comprou a vitamina. Aqui, nós temos a seguinte situação, veja só. Vou perguntar aqui ao verbo. Quem comprou alguma coisa? João. Esse é meu sujeito. Comprou o quê? A vitamina. Perceba que nessa ação aqui, ó, o sujeito, ele faz a ação, ele executa a ação aqui. Agora, na frase abaixo, a vitamina foi comprada por João. O que eu tenho aqui, ó? A vitamina é o meu sujeito. Então, veja, o sujeito agora desta estrutura não faz a ação, tá? Ele não faz a ação verbal. Perceba que o sujeito nessa construção aqui, ó, não faz a ação. O sujeito, ele recebe a ação verbal, tá? Então, nós temos o seguinte, aqui,
o sujeito ele faz e o sujeito ele não faz. Essa é a noção que eu tenho de voz passiva. Na voz ativa, o sujeito faz a ação do verbo. Na voz passiva, o sujeito não faz, ele recebe. E uma coisa importante, a voz passiva, ela vem da voz ativa. Então, eu tenho uma voz ativa, que dela eu construo a voz passiva. Agora, outro exemplo aqui, na tela de novo. Veja que João, que era o meu sujeito na voz ativa, passa a ser o agente da passiva. Então, ali ele era o sujeito. E na voz passiva, ele é o agente da passiva. Por quê? Mesmo que eu construa a voz passiva, eu percebo que ainda o João é o que faz a ação de comprar. Mesmo que a frase esteja na voz passiva, ainda é o João que faz a ação do verbo. Então, teoricamente, temos o seguinte: essa primeira frase aqui, ó, é a voz ativa e a segunda aqui é a voz passiva. Essa é minha base. Veja que na voz passiva ainda temos o verbo aqui, ó. Você vai ter um sujeito paciente, vitamina ali, verbo auxiliar, que é o verbo ser, o verbo principal no particípio e o agente da passiva. Resumindo aqui, ó, sujeito paciente, a vitamina, verbo auxiliar, foi, principal no particípio, comprada, agente da passiva, por João. Detalhe, lembre-se de que o particípio é aquela forma que você tem o verbo que termina com ado ou ido, e temos ainda os particípios irregulares, tá? Por exemplo, aqui, feito, dito, né? Que se não fala fazido, por exemplo, não fala dizido, escrevido, você tem feito, dito, escrito. Então, são termos aqui importantes. Ou seja, agente da passiva, ele aparece na voz passiva. Detalhe, é praticamente quando você tem a voz passiva analítica, analítica é quando você tem o verbo auxiliar e o particípio. A voz passiva, o agente passivo, ele aparece. Quando aquela voz passiva sintética, que é o verbo mais a palavra ser, raramente nós temos aí o agente passiva. Por quê? Porque ele pode provocar duplo sentido. Então, só para a tela para terminar aqui então, quer dizer que nessa frase nós temos, desta construção, você tem aqui a voz passiva analítica, tá? Na sintética, é mais raro você ter, pode aparecer esse agente passiva na voz passiva sintética, mas é mais raro. Por quê? Porque pode haver um pouco de duplo sentido. Eu posso provocar um duplo sentido ali. Então, por exemplo, vou colocar para você perceber isso melhor no quadro. Ó, se eu falar para você assim, levantou-se o aluno que havia desmaiado, tá? Veja, levantou-se o aluno. Eu posso ler assim, posso falar, foi levantado o aluno, tá? Ó, foi levantado o aluno que havia desmaiado. Então, veja que aqui, pelo contexto, o aluno, se ele tinha desmaiado, lógico que ele não se ergueu sozinho, eu percebo que ele é passivo aqui, ele não faz nada, então ele é o sujeito paciente. Agora, se eu construir essa mesma frase de colocar um agente passivo, ó, levantou-se, vou pegar uma frase parecida com essa aqui, ó. Levantou-se o aluno. E veja, se eu colocar assim, ó, pelo professor, levantou-se o aluno pelo professor, tá? Eu posso ter duplo sentido aqui. Como assim? Levantou-se o aluno pelo professor, isso aqui vai ter duplo sentido. Ou eu posso achar que o professor fez a ação, né, de levantar, ou ele fica a ideia de que foi por causa dele. Por causa dele. Então, eu posso provocar dupla interpretação. Por isso que é bem mais raro que você tenha a agente passiva junto com voz passiva sintética. É mais comum com a analítica. Com a analítica não tem problema em relação a esse entendimento. Continuando agora, vamos lá para uma parte um pouquinho mais prática.
Ah, só para eu primeiro, antes disso, eu quero só reforçar essa ideia aqui, ó. Então, temos 3 tipos de vozes verbais, que é a voz ativa, passiva e reflexiva, e tudo isso tem a ver com o sujeito. Na voz ativa, o sujeito faz a ação. Na passiva, o sujeito recebe a ação. E na reflexiva, o sujeito faz e recebe a ação. Então, veja só. Pintamos o apartamento. Nós pintamos, né? Perceba que aqui o nós caberia muito bem. Fez a ação, o sujeito que pintou mesmo. Depois, o apartamento foi pintado. Veja, o apartamento não fez nada, ele recebeu a pintura. A criança pintou-se. Então, veja que agora é assim, ó. A criança pintou a si mesma. A criança pintou-se toda com canetinha. Pintou a si mesma. Então, cuidado para esse conceito básico de voz reflexiva, ativa e passiva aqui. Agora sim a parte prática. Vamos fazer agora transposição de voz. Veja só. Os alunos homenagearam os professores aposentados. O que eu tenho sujeito aqui? Os sujeitos são os ex-alunos, tá? E agora veja aqui, na frase abaixo, os professores aposentados foram homenageados pelos alunos. Veja que os alunos agora eles se transformam em agente da passiva. Então, eles eram, na primeira frase, eles eram sujeito. E aqui agora, pelos alunos, eles ex-alunos, né? Se transformam em agente da passiva. Por quê? Porque eles não são o sujeito, mas eles fazem a ação de homenagear, tá? Aí vamos lá. Na voz ativa eu tenho um verbo transitivo aqui, né? Que é o verbo homenagearão. Já agora nessa outra de baixo tem uma locução verbal, que é foram homenageados. Veja, agora eu tenho o verbo auxiliar e o verbo homenagear, veja que agora ele está como? Ele está no particípio. E na frase aqui, ó, quem? Os professores aposentados. Veja que os professores aposentados, eles são os objetos na primeira frase. E na outra frase, eles acabam sendo o meu sujeito paciente, ó. Os professores aposentados. Então, apresentados não, né? Os professores aposentados. Então, quer dizer o seguinte, quando a gente trabalha com esses elementos, veja que tem uma troca, aí ele é assim, ó, objeto direto vira sujeito, sujeito vira agente da passiva, tá? E o verbo, que antes era só um verbo, passa a estar numa locução verbal. E veja, o verbo homenagear, que estava conjugado, passa a estar no particípio. E surge aqui um auxiliar. Então, essa é a base que eu tenho de transposição de voz. Então, é com essa transposição que eu consigo perceber que a regra básica, então, de transposição de voz é assim, só para você marcar muito bem aqui, ó, tá? Eu tenho a voz ativa aqui e tenho a voz passiva. Então, a regra é assim, objeto direto na voz ativa vira sujeito paciente na voz passiva aqui, tá? O sujeito da voz ativa se transforma em agente da passiva. Então, essa é a base que eu tenho de transposição de voz, da ativa para a passiva aqui, ó. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Objeto direto vira sujeito, sujeito vira agente da passiva. Essa é minha base. Então, aqui, ó, nós temos a base de transposição de voz. Objeto direto vira sujeito, sujeito vira agente da passiva. Por isso que ele é agente, porque antes ele fazia ação. E agora ele faz, mas está na voz passiva. Por que é paciente? Porque antes ele era o objeto, não faz nada, só tem uma função passiva. Então, ele continua com a função passiva ali. Então, essa é a minha base aqui. Muito bem. Continuando, temos ainda aqui, ó, mais uma transposição aqui. Então, veja só. Vou marcar agora aqui com um marca-texto, ó. Sujeito.
Quem desenhou? O arquiteto. Então, aqui é meu sujeito. Agora, olha na frase abaixo. Pelo arquiteto, já é o meu agente da passiva. Então, veja, sujeito virou agente da passiva. Aí, depois temos o verbo aqui transitivo, ó, desenhou, o verbo aqui. E agora, nós temos uma locução verbal aqui, porque eu tenho o auxiliar mais o particípio. E o meu objeto, o esboço do edifício, passa a ser, que é objeto direto, vira sujeito paciente aqui. Então, a regra é a mesma aqui como sempre, ó. O que nós temos agora aqui, ó? Sujeito vira agente da passiva. Essa é a minha regra básica. E objeto direto vira sujeito. Sempre isso daqui. Então, o meu agente da passiva, perceba que ele é um termo que ele não é o sujeito, não é o sujeito. Só que ele faz a ação do verbo, tá? E outra, ele sempre está preposicionado. Ele sempre começa com preposição. Então, nós temos, ó, não é o sujeito, faz a ação do verbo e começa sempre com preposição. Então, pelo arquiteto, quem é que desenhou alguma coisa? Foi o arquiteto. Foi ele que desenhou algo. Muito bem. E nós temos aqui, ó, a preposição. Lembre-se que esse pelo é a preposição por mais o artigo o aqui, tá? Então, essa é a minha base. Por isso que é verdade que você entenda, na transposição de voz eu tenho que ter essa base. Uma voz passiva, ela tem origem na voz ativa. E é daí que surge a agente da passiva. Não tem jeito. Então, para que você tenha agente da passiva, tem que haver uma voz passiva, que veio derivada de uma voz ativa. Essa é a regrinha básica aqui. Vamos agora para mais alguns exemplos. Vai lá comigo à tela, olha só. Tá assim. Este bolo foi feito pela minha mãe. Vou destacar aqui primeiro, agora, as formas verbais. Ó, foi feito, foram corrigidos, foram estruturadas, foi enviada, foi enviada. Então, veja só. E aqui foi vandalizado. Perguntando agora os nossos termos que são sujeitos. O que foi feito? Este bolo. O que foram corrigidos? Os erros. Quem foram estruturadas? As provas. O que foi enviada? A documentação e a documentação aqui. Agora, vou olhar agora para o verbo. Vou destacar o verbo aqui, o verbo fazer, verbo corrigir, estruturar, enviar, enviar, tá? Já fala essa daqui, que é uma observaçãozinha aqui importante. Então, vamos lá. Perguntando agora aqui ao meu verbo ainda. Vamos lá. Quem fez alguma coisa? Minha mãe. Quem corrigiu? O revisor. Quem estruturou? Eu. Quem enviou? A diretora. Quem enviou? Eu. Então, veja que aqui, ó, nós percebemos que, nesse caso, o agente da passiva, ele faz a ação do verbo que está na voz passiva, tá? Esse exemplo aqui é para que você entenda o seguinte, ó. O que foi vandalizado? O prédio, o sujeito. E aqui eu tenho uma omissão da voz do agente da passiva. Pode acontecer isso? Pode, ó. O agente da passiva não é obrigatório pela sintaxe, tá? Claro que ele é importante para o sentido, mas claro que é essencial para o sentido. Lógico, quando eu falo para você assim, ó, o prédio foi vandalizado. Quem? Não sei. Agora, então, quer dizer que para a frase, ele não é obrigatório pela sintaxe, mas essencial pelo sentido. Então, eu posso omitir esse agente, ainda assim eu tenho voz passiva. Por quê? Veja, o prédio foi vandalizado. O prédio vandalizou ou alguém fez isso com ele? O prédio recebeu a ação, tá? Ele não fez nada. Então, por mais que você não tenha o agente da passiva, você vai perceber que existe sim uma ação, não sei quem fez, mas o sujeito, mesmo que não haja o agente expresso ali, eu percebo que o sujeito da oração não faz ação. Então, não importa, por exemplo, o bolo foi feito, ponto. Eu posso muito bem falar assim, tá? Agora vamos para a tela de novo aqui, eu posso fazer isso daqui, ó.
Posso já falar assim, ó, o bolo foi feito, os erros foram corrigidos, as provas foram estruturadas, a nota foi enviada. Então, veja, a diferença, claro, quando eu falo a nota foi enviada, com o agente da passiva eu sei quem enviou, sem o agente não sei quem fez isso. Mas, teoricamente, não é um termo obrigatório. Eu posso simplesmente tirá-lo, que a estrutura ainda está garantida. Claro que muda o sentido aqui, atenção para isso, porque quando você tem um termo ali, você o omite, você vai mexer no sentido da sua frase. Mas, teoricamente, é algo que aparece ali e vai, sim, exercer uma função muito mais de sentido e significado do que a parte sintática mesmo. Continuando, temos ainda um resumo aqui de como pode aparecer o agente da passiva. Veja só, um substantivo ou uma palavra substantivada. Veja só, a filha é educada pela mãe. Sempre a dica é assim. Comece pela forma verbal, ó. É educada, seria ignorado, foram comprados. Era amado, será dado, tá? Então, cuidado, feitas aqui inclusive nós temos só o particípio aqui. Então, veja que a ideia é assim, tá? Pensando na estrutura. A filha educada. Quem educa a filha? A mãe. Quem é... Ele fala, nada a ser ignorado. Quem não vai ignorar nada? Ele. Foram culpados por quem? Por mim. Era amado por quem? Pelos dois ou dos dois. Aqui eu já vou falar um pouquinho disso aqui. Dado por quem? Por quem o comprou ou por quem parecia senhor da situação. Então, podemos ter o seguinte. Uma palavra ou um substantivo, que é a palavra mãe. Um pronome, que é esse ele. Pronome, que é esse mim. Aqui eu tenho o numeral e olha, o filho era amado dos dois ou pelos dois. Eu posso ainda ter esse agente, por exemplo, assim, ó. O prédio estava cercado de manifestantes. Então, veja, entenda que o que estava cercado? O prédio. Quem cercou o prédio? Os manifestantes. Então, eu posso também ter a preposição de para iniciar uma agenda passiva. E oração substantivada, claro. Ó, tem verbo aqui na estrutura, mas veja que eu tenho ainda, ó, por quem o comprou. A noção toda é para falar quem fez a ação aqui. Quem deu alguma coisa, quem o comprou. Então, nós podemos ter várias formas de aparelho da passiva. A ideia é sempre a mesma. Você tem uma frase em que aquela expressão faz a ação do verbo na oração principal, mas não é o sujeito. Então, basicamente, isso que acontece. Então, para a gente fechar aqui, venha comigo. Termos integrantes, então, são termos que dependem de algo. Então, tenha muito bem esse conceito aqui formado, tá? Dependem de algo para existir. Eles não aparecem do nada, não surgem do nada e não podem simplesmente cair de paraquedas na sua frase. Para que eu tenha, então, um complemento nominal, tem que haver um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Para que eu tenha um complemento verbal, tem que haver um verbo transitivo. Para que eu tenha um agente da passiva, tem que haver voz passiva. E eu tenho que entender o seguinte, esses elementos aqui, eles são todos passivos, aqui, os dois, tá? O complemento nominal e verbal, eles são passivos, eles só complementam algo. Então, eles só estão ali para continuar alguma informação. Já o agente da passiva, o nome dele dá a ideia de passividade, mas é o contrário, ele já é ativo. Então, aqui são termos com função passiva e aqui com função ativa. Mas, independentemente do que eu tenha, todos eles dependem de algo. Então, a ideia é assim. Quando você for fazer uma análise sintática, faça sempre uma análise pautada na relação entre os termos. Não é possível você fazer uma análise se você não tem essa relação. Então, toda vez que você vai fazer uma análise sintática, entenda como os termos estão relacionados. Por quê? É da relação entre as palavras que você vai construir uma frase. E desta relação você constrói termos. E os termos, eles vão ser marcados de acordo com essa relação. Então, não tem jeito. Sempre parta assim. Achei o verbo, achei sujeito. Depois que eu achei verbo e sujeito, eu acho o restante. Para verificar se eu tenho complemento verbal, nominal, agenda passiva, se eu tenho adjunto adverbial, adnominal e todos os outros termos. Mas praticamente é assim. Quando se trata de termo essencial,
são termos que sempre aparecem, sujeito e predicado. Integrantes dependem de algo para existir e acessórios estão ali como acessórios mesmos, para trazer um tipo de significado. Então, agente da passiva, para a gente fechar bem aqui, é aquele termo que ele tem função passiva sintaticamente, porque ele não é sujeito. Só que, pelo sentido, ele faz a ação do verbo que está na nossa voz passiva.